ele foi só consertar uma janela. Mas ao ver a jovem na chuva, algo nele mudou para sempre. O fazendeiro milionário, disfarçado de carpinteiro, mal esperava ser tocado por aquela cena. Mãos feridas, olhos cansados e um café quente oferecido com gratidão. E ali, entre pregos e silêncios, nasceu algo inesperado. Se inscreva no canal e descubra como um reparo simples virou o início de uma nova história. Ninguém sabia ao certo quando Breno Allens havia começado aquele hábito peculiar. Alguns diziam que era tradição da família. Outros juravam que começou após a morte de sua esposa, 5 anos atrás. O fato é que o dono da fazenda Horizontes, a maior propriedade rural de toda a região de Vale Sereno, no interior de Minas Gerais, tinha o costume de desaparecer por dias, vestido como um simples carpinteiro. Deixava para trás o conforto da mansão colonial, os empregados, as reuniões com empresários e políticos, trocando tudo por um saco de ferramentas gastas e uma aparência que o tornava invisível aos olhos da sociedade. Era sua forma de respirar, dizia a si mesmo. Sua forma de lembrar quem realmente era, antes do império que construíra na produção de café e gado de elite. Breno havia crescido observando seu pai fazer o mesmo. Para conhecer o verdadeiro caráter das pessoas, ensinava o velho Allens, é preciso que elas não saibam quem você é. Aos 38 anos, Breno continuava a tradição, mesmo sem saber exatamente o que buscava naquelas andanças. A chuva caía inclemente naquela manhã de março, quando Breno saiu pelos fundos da propriedade. O céu escuro anunciava mais tempestade, e o cheiro de terra molhada impregnava o ar. Havia recebido notícias de que o temporal da semana anterior causara estragos nas comunidades próximas à sua fazenda. Era o pretexto perfeito para mais uma de suas incursões anônimas. Com o boné puído cobrindo parte do rosto, caminhou por quase 2 horas até chegar à pequena vila de Água Branca. As casas simples com telhados de barro e paredes de adobe formavam um contraste gritante com a suntuosa sede da fazenda Horizontes. Na venda do Sr. Antenor, um pequeno comércio que servia como ponto de encontro dos moradores locais, Breno observou o mural de recados. Entre anúncios de venda de galinhas e ofertas de trabalho temporário na colheita, um bilhete em particular chamou sua atenção. Ajuda com janela. Moro sozinha. Troco por café quente. Não havia assinatura, apenas uma indicação vaga do caminho a seguir. Casa de madeira, depois da curva do rio, porteira azul desbotada. Breno guardou o bilhete no bolso e continuou sua caminhada, agora com um objetivo definido. A chuva intensificou-se, forçando-o a abrigar-se brevemente sob uma árvore frondosa. Quando finalmente avistou a porteira azul, já estava encharcado. A casa era ainda mais simples do que imaginara, uma construção de madeira sobre pilares baixos, para evitar as enchentes que castigavam a região todos os anos. O telhado tinha algumas telhas deslocadas e a cerca que protegia um pequeno galinheiro estava parcialmente caída. Ao se aproximar, notou uma figura franzina lutando para conter 2 galinhas que tentavam escapar da chuva. "Posso ajudar?" perguntou, elevando a voz para ser ouvido acima do barulho da tempestade. A mulher se virou surpresa. Aparentava ter 30 anos, talvez menos. Tinha os cabelos castanhos presos num coque improvisado, o rosto molhado pela chuva e as mãos sujas de terra. Vestia uma calça jeans desbotada e uma camisa xadrez grande demais para seu corpo delgado. "Você veio pela janela?" perguntou ela desconfiada, enquanto conseguia finalmente colocar as galinhas de volta no galinheiro. "Sim", respondeu Breno, mostrando o saco de ferramentas. "Vi seu bilhete na venda." A expressão dela suavizou-se, dando lugar a um misto de alívio e vergonha. "Não tenho como pagar. Só posso oferecer café, como disse no bilhete." Breno assentiu. "É mais que suficiente." Ela se apresentou como Luísa Ribeiro enquanto o conduzia para dentro da pequena casa. O interior era limpo e organizado, apesar da evidente escassez. Havia poucos móveis, uma mesa de madeira com 2 cadeiras desiguais, um fogão a lenha antigo e uma cômoda gasta pelo tempo. Um corredor estreito levava ao que parecia ser um quarto. Era de lá que vinha o problema. A janela havia sido arrancada pelo vento forte, deixando entrar água e frio. "Consegue consertar?"
perguntou Luísa, enquanto colocava água para ferver no fogão. Breno examinou o dano. A moldura estava parcialmente quebrada e faltavam algumas tábuas. Tenho o necessário aqui, respondeu, tirando pregos e ferramentas do saco. Vai ficar como nova. Enquanto trabalhava, observava Luísa pelos cantos dos olhos. Havia uma dignidade silenciosa em seus movimentos, uma força que contrastava com a fragilidade aparente. Ela preparou café e ofereceu um pedaço de pão. É de ontem, desculpe. Está ótimo, respondeu ele genuinamente. O café estava forte e quente, exatamente como apreciava. Você sempre viveu aqui? Perguntou, tentando estabelecer uma conversa. Luísa sentou-se na cadeira oposta, segurando sua própria xícara com ambas as mãos, como se buscasse calor. Não. Vim para cá há 2 anos, depois que meus pais... Ela hesitou. Se foram. Meus parentes não me quiseram por perto. Diziam que dava muito trabalho, que não tinham espaço. Falava sem autocomiseração, apenas constatando fatos. E como conseguiu este terreno? O antigo dono se compadeceu. Era cliente dos meus pais, vendeu barato, permitiu que eu pagasse aos poucos. Ainda estou pagando, na verdade. Breno continuou trabalhando na janela, absorvendo cada palavra. Havia algo na história dela que o tocava profundamente. Talvez fosse a ausência de autopiedade, a maneira como enfrentava adversidades sem dramatizações. E você? Perguntou ela. Sempre foi carpinteiro? Por um instante, Breno sentiu o peso da mentira que vivia. Não era uma mentira completa. Sabia trabalhar com madeira, aprendera com os funcionários da fazenda quando jovem. Mas também não era a verdade. Trabalho com muitas coisas, respondeu evasivo. Vou onde sou necessário. A resposta pareceu satisfazê-la. Luísa não era do tipo que fazia muitas perguntas. Enquanto martelava, Breno notou detalhes que revelavam o caráter dela. Roupas penduradas com arame enferrujado, mas impecavelmente limpas. Um pequeno jardim de ervas medicinais, protegido da chuva sob um toldo improvisado. Um caderno gasto na mesa, cheio de anotações organizadas sobre a produção de ovos e plantação. Não havia luxo, mas havia cuidado. E isso o impressionava mais do que qualquer riqueza material que conhecia. A chuva continuava forte quando terminou o concerto. A janela agora estava firme, resistente às intempéries. Vai aguentar a próxima tempestade, garantiu guardando suas ferramentas. Obrigada, disse Luísa, com um sorriso discreto que iluminou brevemente seu rosto. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. Posso voltar em alguns dias para verificar se está tudo bem, ofereceu Breno, surpreendendo a si mesmo com a proposta. Não costumava retornar aos lugares onde prestava serviços. Ela o olhou, intrigada. Não precisa se incomodar. Não é incômodo, insistiu ele. Algo naquela mulher e naquela casa simples o atraía de uma forma que não conseguia explicar. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse realmente presente, realmente vivo. Até breve, então. Despediu-se saindo para a chuva que agora caía mais suave. Enquanto caminhava de volta para sua fazenda, Breno sentia uma inquietação crescente. Havia algo em Luísa que o desafiava, que questionava tudo o que construíra ao seu redor. A simplicidade dela era como um espelho que revelava a complexidade desnecessária de sua própria vida. Nos dias seguintes, não conseguiu tirar da mente a imagem daquela mulher tentando proteger suas galinhas da chuva, com a mesma determinação com que protegia sua dignidade do mundo. Sem perceber, já estava planejando sua próxima visita. E desta vez, não seria apenas como carpinteiro anônimo. Pela primeira vez em anos, Breno Allen sentia vontade de revelar quem realmente era. 2 dias se passaram antes que Breno pudesse retornar à casa de Luísa. Uma reunião com investidores estrangeiros interessados em expandir seus negócios para o Brasil o manteve preso em sua realidade de empresário. Enquanto discutia cifras milionárias e estratégias de mercado, sua mente frequentemente vagava para a pequena casa de madeira com a porteira azul desbotada. Era como se vivesse em 2 mundos paralelos, cada vez mais difíceis de conciliar. Na manhã do 3º dia, após dispensar seu motorista e secretária pessoal, alegando precisar de um tempo sozinho, Breno preparou-se para sua visita. Desta vez, não vestiu roupas simples de trabalhador.
Optou por um meio termo: calça jeans de boa qualidade, camisa de algodão e um casaco leve, roupas casuais que não denunciavam imediatamente sua posição social, mas também não o disfarçavam completamente. Em sua caminhonete pessoal, não o carro executivo que costumava usar, colocou uma cesta que mandara preparar discretamente. Continha pães frescos, queijos da fazenda, doces caseiros, café de primeira qualidade, além de pregos novos, um martelo pequeno, tecido impermeável e um par de luvas de jardinagem. Não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Durante toda sua vida adulta, mantivera relacionamentos breves e calculados, principalmente com mulheres de seu círculo social. Empresárias, advogadas, médicas, relacionamentos que acabavam por iniciativa dele quando começavam a ficar sérios demais. Havia algo em Luísa que despertava um sentimento diferente, uma curiosidade genuína que ia além da atração física. Queria conhecê-la melhor, entender como alguém podia viver com tão pouco e ainda assim manter tamanha dignidade. O céu estava nublado, mas sem chuva, quando estacionou a caminhonete a uma distância discreta da casa. Preferia caminhar o restante do percurso, como se precisasse desse tempo para organizar seus pensamentos. Ao se aproximar, viu Luísa no pequeno quintal, alimentando as galinhas. Usava um vestido simples de algodão e tinha os cabelos soltos, balançando suavemente com a brisa. Parecia mais jovem assim, menos preocupada. Por um momento, Breno hesitou. Estaria sendo justo ao entrar na vida daquela mulher? Que direito tinha de perturbar aquela existência simples com suas complicações? Você voltou mesmo. A voz dela o surpreendeu, interrompendo seus pensamentos. Luísa o observava do quintal, um meio sorriso nos lábios. Havia uma pontada de surpresa em sua voz, como se não acreditasse realmente que ele retornaria. Prometi que verificaria o concerto, respondeu Breno, aproximando-se. A janela resistiu à chuva de ontem? Perfeitamente, ela confirmou. Nem uma gota de água entrou. Seu olhar então recaiu sobre a cesta que ele carregava. O que é isso? Apenas algumas coisas que pensei que poderiam ser úteis, explicou ele, subitamente constrangido. Havia algo na expressão dela que o fazia sentir-se exposto, como se pudesse ver através de suas intenções. Não precisava, disse Luísa, mas seu tom era mais de agradecimento do que de recusa. Venha, vamos entrar. Acabei de fazer café. A casa parecia diferente à luz do dia, com os raios de sol entrando pela janela recém-consertada. Havia flores silvestres num vaso improvisado sobre a mesa e o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de ervas secas que pendiam do teto em pequenos feixes. Você tem um belo lar, comentou Breno genuinamente. Luísa sorriu, um sorriso mais aberto desta vez. É simples, mas é meu. Construo um pouco a cada dia. Havia orgulho em sua voz. Ela pegou a cesta das mãos dele e começou a examinar o conteúdo. Seus olhos se arregalaram ao ver os queijos e doces. Isso deve ter custado uma fortuna, comentou com uma mistura de admiração e desconforto. São da região onde trabalho, explicou Breno, evitando mencionar que vinham de sua própria fazenda. Acredite, não foi caro. Ela assentiu, sem parecer totalmente convencida, mas aceitou a explicação. Vou preparar algo para comermos então. Enquanto Luísa organizava um lanche simples com o que havia na cesta, Breno observava a casa com mais atenção. Notou um pequeno altar com fotos de um casal de meia-idade, provavelmente seus pais, e uma vela pela metade. Ao lado, em uma prateleira improvisada, havia alguns livros bem cuidados, a maioria sobre agricultura e criação de animais, mas também alguns clássicos da literatura brasileira. Você gosta de ler, comentou indicando os livros. Luísa o olhou por sobre o ombro. Eram do meu pai. Ele era professor rural antes de nos deixar. Mamãe era enfermeira comunitária. Eles acreditavam que conhecimento era o único bem que ninguém podia tirar da gente. Havia uma suavidade em sua voz quando falava dos pais, uma dor antiga que aprendera a carregar. E você? O que fazia antes de vir para cá? Estudava enfermagem como mamãe. Não cheguei a terminar. Quando eles partiram, precisei trabalhar. Vendia doces na cidade, fazia faxinas, cuidava de crianças. Fiz um pouco de tudo até conseguir juntar o suficiente para a entrada deste terreno.
Luísa trouxe para a mesa um prato com queijos e pães, além de 2 xícaras de café. É uma história comum por aqui, nada extraordinário. Mas havia algo de extraordinário naquela mulher, pensou Breno. A resiliência silenciosa, a capacidade de reconstruir a vida após perdas significativas, a dignidade com que enfrentava as dificuldades, tudo isso o fascinava e intimidava ao mesmo tempo. Então, disse ela, sentando-se à sua frente, você ainda não me contou o que realmente faz. Não é apenas um carpinteiro de passagem, é? Seus olhos o estudavam com intensidade, como se pudesse enxergar além da superfície. Era o momento da verdade, percebeu Breno. Podia continuar com a farsa ou revelar quem realmente era. Pela primeira vez, a mentira lhe pareceu insuportável. Não, admitiu finalmente. Não sou apenas um carpinteiro. Respirou fundo antes de continuar. Meu nome é Breno Allens. Sou proprietário da Fazenda Horizontes. Esperava ver surpresa, talvez admiração ou até mesmo cobiça nos olhos dela. Em vez disso, viu apenas uma compreensão calma, como se ela já soubesse ou suspeitasse desde o início. A fazenda além do vale, disse ela assentindo. Ouvi falar. Dizem que é uma das maiores da região. É verdade, confirmou ele, ainda desconcertado com a reação dela. Por que se disfarçar, então? Por que fingir ser outra pessoa? A pergunta era direta, sem acusação, apenas uma genuína curiosidade. É um hábito de família, explicou Breno. Meu pai fazia o mesmo. Dizia que era uma forma de conhecer as pessoas como elas realmente são, sem a influência que o dinheiro e o nome causam. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas para mim, com o tempo, tornou-se algo mais. Uma forma de escapar, de respirar, de lembrar quem sou além dos negócios e das responsabilidades. Luísa o observava atentamente, absorvendo cada palavra. E quem você é, Breno Allens, além do dono da Fazenda Horizontes? A pergunta o pegou de surpresa. Era simples, mas profundamente desafiadora. Quem era ele realmente? Ainda estou descobrindo, admitiu com uma honestidade que não planejara. Mas sei que quero conhecê-la melhor, Luísa. Sem disfarces desta vez. A chuva começou a cair novamente, suave contra o telhado. O som criava uma atmosfera de intimidade, como se estivessem isolados do resto do mundo. Por quê? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. O que uma mulher como eu poderia oferecer a um homem como você? Havia vulnerabilidade em sua pergunta, mas também um desafio. A autenticidade, respondeu ele, sem hesitar. Você é real, Luísa. Em um mundo onde tudo parece calculado e superficial, você é genuína. E isso é raro, mais valioso do que qualquer coisa que possuo. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Luísa baixou o olhar, como se precisasse processar o que acabara de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Não sei o que espera desta amizade, Breno, mas preciso que entenda uma coisa. Não estou à venda, nem por dinheiro, nem por segurança, nem por promessas. Jamais pensei isso, apressou-se ele a esclarecer. Nunca quis comprar nada de você, Luísa, só quero tempo. Tempo para nos conhecermos, sem pressão, sem expectativas. A chuva intensificou-se lá fora, criando uma cortina d'água que isolava ainda mais a pequena casa do mundo exterior. Tempo, repetiu ela, como se testasse a palavra. Isso posso oferecer. Um trovão reverberou ao longe, seguido pelo barulho crescente da tempestade. Breno olhou pela janela, preocupado. Parece que vai piorar. Devo ir antes que as estradas fiquem intransitáveis. Você pode esperar passar, ofereceu Luísa. Tenho café suficiente. Havia algo naquela oferta simples que tocou Breno profundamente. Não era apenas café, era acolhimento, sem segundas intenções. Obrigado, aceitou. E assim permaneceram, conversando enquanto a tempestade desabava lá fora. Falaram sobre livros, sobre as galinhas que Luísa criava com tanto cuidado, sobre as estações e suas mudanças no campo. Evitaram falar sobre o futuro ou definir o que estava acontecendo entre eles. Por ora, bastava aquele momento, aquela conexão inesperada entre dois mundos tão distintos. Quando a chuva finalmente diminuiu,
Já era quase noite. Breno se despediu, prometendo retornar em breve. Desta vez, não era uma promessa vazia. Ao sair, entregou a ela um pequeno envelope que tirara do bolso. "O que é isso?" perguntou Luísa, desconfiada. "Apenas um convite", respondeu ele, "para conhecer meu mundo, assim como me permitiu conhecer o seu. Sem compromisso, apenas uma visita à fazenda. Pense nisso." Enquanto caminhava de volta para sua caminhonete, Breno sabia que algo fundamental havia mudado em sua vida. Não entendia completamente o que sentia por Luísa, mas sabia que era genuíno. E isso, por si só, já era uma transformação. O convite permaneceu intocado sobre a mesa de Luísa por 3 dias. Ela o observava enquanto realizava suas tarefas diárias. Alimentava as galinhas, regava a horta, reparava a cerca danificada pela chuva. O envelope creme, com o timbre discreto da fazenda, horizontes em relevo, parecia deslocado naquele ambiente simples, como um objeto de outro universo que acidentalmente caíra ali. À noite, com a casa silenciosa exceto pelo canto dos grilos e o ocasional pio de uma coruja, Luísa finalmente criou coragem para abrir o envelope. O convite, escrito em caligrafia elegante, convidava-a para um almoço na fazenda Horizontes no domingo seguinte. Casual e sem formalidades, garantia a nota manuscrita de Breno ao final. Luísa sorriu com ironia. O que seria casual para alguém como ele, certamente não era o mesmo que para ela. Após considerar por mais um dia, decidiu aceitar o convite, não por interesse em conhecer a opulência da fazenda, como algumas pessoas da vila poderiam pensar, mas por uma curiosidade genuína sobre o homem que vivia entre 2 mundos. Queria entender melhor aquele paradoxo. Um homem rico e poderoso que buscava significado disfarçado de carpinteiro anônimo. No domingo pela manhã, vestiu o melhor que tinha, um vestido azul marinho simples, porém bem cuidado, que guardava para ocasiões especiais. Prendeu os cabelos num coque elaborado, colocou os pequenos brincos que herdara da mãe e passou um batom discreto. Observando-se no pequeno espelho rachado do banheiro, sentiu uma pontada de insegurança. Estaria adequada para visitar a mansão de um dos homens mais ricos da região. Afastou o pensamento com determinação. Iria como era, sem fingimentos, sem pretensões. Se não fosse suficiente, o problema não seria dela. Precisamente às 10 horas, como combinado no convite, ouviu o som de um veículo aproximando-se. Esperava ver a caminhonete de Breno, mas em vez disso, deparou-se com um carro executivo preto e reluzente, com motorista uniformizado que saiu para abrir-lhe a porta. "Senhorita Ribeiro, o Sr. Allens enviou-me para buscá-la", anunciou o homem com formalidade respeitosa. Luísa hesitou por um instante, sentindo-se desconfortável com aquela deferência. Entrou no carro tentando ignorar o contraste entre o veículo luxuoso e sua casa simples que ficava para trás. A viagem até a fazenda Horizontes durou cerca de meia hora. À medida que se aproximavam, a paisagem transformava-se. Campos bem cuidados substituíam a vegetação mais selvagem. Cercas impecáveis delimitavam pastagens, onde gado de raça pastava tranquilamente. Ao longe, plantações de café estendiam-se em fileiras precisas pelas encostas suaves. Tudo ali exalava ordem, planejamento e prosperidade. O portão principal da fazenda era uma estrutura imponente de pedra e ferro forjado, guardado por seguranças discretos que acenaram para o carro ao reconhecer o motorista. A estrada privada, ladeada por palmeiras imperiais centenárias, levava a uma mansão colonial que parecia ter saído de um filme de época. Com paredes brancas, janelas azuis e um amplo alpendre sustentado por colunas, a casa grande dominava o cenário, rodeada por jardins exuberantes e várias construções menores, provavelmente escritórios, casas de funcionários e instalações de apoio. Quando o carro estacionou diante da mansão, Luísa sentiu o estômago contrair-se. A realidade da diferença social entre ela e Breno nunca fora tão evidente. Por um momento, considerou pedir ao motorista que a levasse de volta, mas antes que pudesse agir, a porta da frente se abriu e Breno apareceu. Usava roupas casuais, calça caque e camisa branca de mangas dobradas, mas havia uma elegância natural nele que transcendia o vestuário. Seu sorriso, no entanto, parecia tenso,
quase nervoso. Você veio, disse ele, aproximando-se para abrir a porta do carro. Havia alívio genuíno em sua voz. Estava começando a achar que tinha mudado de ideia. Pensei nisso, admitiu Luísa, saindo do veículo. Mas decidi que seria educativo conhecer seu mundo. Breno riu, um som espontâneo que quebrou parte da tensão. Educativo? É assim que vê esta visita? Como deveria ver? Retrucou ela com um leve sorriso. Havia algo na presença dela que o desarmava, que tornava impossível manter a fachada de empresário confiante que costumava apresentar ao mundo. Como um começo, respondeu ele, oferecendo-lhe o braço. Venha, quero mostrar-lhe algo antes do almoço. Em vez de conduzi-la para a mansão como Luísa esperava, Breno a guiou por um caminho de pedras que contornava a casa principal, levando a uma área mais afastada da propriedade. Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma pequena casa de madeira, muito mais simples que a mansão, embora bem conservada. O que é este lugar? Perguntou Luísa, curiosa. Era a casa original da fazenda, explicou Breno, abrindo a porta. Construída pelo meu bisavô quando comprou as primeiras terras, muito antes da mansão existir. Meu pai a preservou e eu continuo fazendo o mesmo. O interior era aconchegante e rústico, com móveis antigos de madeira maciça, uma lareira de pedra e fotografias em preto e branco nas paredes. O chão de tábuas largas rangia suavemente sob seus passos. Venho aqui quando preciso pensar, quando quero lembrar de onde viemos, continuou Breno, observando a reação dela. Começamos simples, como qualquer família de imigrantes portugueses. A fortuna veio depois, com muito trabalho e, admito, algumas oportunidades que outros não tiveram. Luísa percorreu o ambiente com o olhar, absorvendo cada detalhe. Havia algo profundamente revelador na decisão de Breno de mostrar-lhe primeiro aquele lugar, em vez das riquezas óbvias da mansão. Por que me trouxe aqui? Perguntou finalmente. Porque queria que você visse que há mais em minha história, e em mim, do que a riqueza aparente, assim como há mais em você do que a simplicidade de sua casa. Seus olhares se encontraram, e algo indefinível passou entre eles. Um reconhecimento mútuo, talvez, de que ambos eram mais complexos do que as circunstâncias externas sugeriam. Obrigada por isso, disse Luísa com sinceridade. Faz diferença. Saíram da casa antiga e caminharam de volta à mansão, conversando com mais facilidade agora. Breno mostrou-lhe partes da propriedade, os estábulos com cavalos de raça, as estufas onde experimentava cultivos sustentáveis, o pequeno lago artificial onde nadara quando criança. Em cada lugar compartilhava não apenas informações, mas memórias e sentimentos, como se estivesse gradualmente abrindo as camadas que protegiam sua verdadeira identidade. Quando finalmente entraram na casa principal, Luísa estava mais relaxada, embora ainda consciente da opulência ao seu redor. O interior da mansão era um equilíbrio entre tradição e modernidade. Móveis antigos herdados de gerações anteriores conviviam com obras de arte contemporânea e tecnologia discreta. Uma equipe de funcionários movimentava-se eficientemente, preparando o almoço e mantendo tudo em ordem. Senhora Helena, esta é Luísa Ribeiro, apresentou Breno a uma mulher de meia idade com postura austera, que parecia supervisionar a casa. Luísa, Helena é quem realmente comanda tudo por aqui. Está com a família desde antes de eu nascer. A mulher sorriu levemente, avaliando Luísa com olhos experientes. Bem-vinda à Fazenda Horizontes, senhorita Ribeiro. Espero que se sinta à vontade. Havia uma reserva educada em seu tom, nem caloroso nem frio, o tom de alguém que vira muitas visitas passarem por aquelas portas ao longo dos anos e aprendera a não formar opiniões precipitadas. Obrigada, respondeu Luísa, sustentando o olhar da governanta com tranquilidade. Não se intimidaria, decidiu, nem tentaria impressionar. Seria apenas ela mesma. O almoço foi servido na varanda dos fundos, com vista para os jardins e as montanhas ao longe. A mesa estava elegantemente posta para 2 pessoas, com louça fina e talheres de prata, mas sem ostentação excessiva. A comida, preparada com ingredientes da própria fazenda, era sofisticada na apresentação, mas com sabores familiares da culinária mineira tradicional. Seu chefe é talentoso, comentou Luísa após provar o primeiro prato.
Na verdade, é a dona Zefa, que cozinha para a família há décadas, explicou Breno. Recusa-se a ser chamada de chefe. Diz que é apenas uma cozinheira que sabe o que faz. Conversaram sobre a fazenda, sobre a história da região, sobre os desafios da agricultura moderna. Breno falava com paixão sobre seus projetos de sustentabilidade e apoio às comunidades locais. Luísa ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que revelavam sua inteligência e interesse genuíno. Você parece desconfortável às vezes, observou ela, quando a sobremesa foi servida, como se estivesse dividido entre dois papéis. Breno olhou-a surpreso com a percepção aguçada. É tão evidente assim para quem observa com atenção, sim, respondeu Luísa. O empresário e o homem nem sempre parecem estar em harmonia. Ele considerou a observação por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Você tem razão. Cresci preparado para assumir tudo isso, gesticulou indicando a propriedade ao redor. Mas uma parte de mim sempre questionou se era realmente o que eu queria, se era quem eu realmente sou. E quem você realmente é, Breno Allens? A pergunta ecoava a que fizera dias antes, na pequena casa de madeira com a porteira azul. Desta vez, porém, tinha um peso diferente, feita ali, no centro do império que ele comandava. Alguém em busca de autenticidade, respondeu ele após uma pausa. Alguém cansado de relacionamentos baseados em interesses, de amizades motivadas por vantagens, de uma vida onde tudo parece ter um preço. Seus olhos encontraram os dela, intensos e vulneráveis ao mesmo tempo. Alguém que se sentiu mais vivo consertando uma janela sob a chuva do que fechando negócios de milhões. A confissão pairou entre eles, carregada de implicações. Luísa manteve o olhar fixo nele, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. É o que você espera de mim exatamente? Perguntou finalmente. Que seja sua conexão com o mundo real, sua experiência de autenticidade? Havia uma ponta de desafio em sua voz. Não, respondeu Breno imediatamente. Espero apenas a chance de conhecê-la, de descobrir se o que senti naqueles dias na sua casa foi real ou apenas uma fantasia romântica sobre simplicidade e autenticidade. Era a resposta certa, honesta, sem promessas exageradas. Luísa assentiu levemente, aceitando a explicação. A conversa derivou para temas mais leves, mas algo havia mudado entre eles. Uma compreensão mais profunda, talvez, ou o início de uma confiança que transcendia as diferenças sociais evidentes. Quando a tarde avançava, Breno ofereceu-se para levá-la de volta pessoalmente, dispensando o motorista. Preferia dirigir sua própria caminhonete, explicou. Era mais... ele mesmo ao volante. No caminho de volta, pararam brevemente na beira de um riacho que cruzava a estrada. A água corria clara sobre pedras polidas, criando uma melodia natural que contrastava com o silêncio entre eles. Foi um dia revelador, comentou Luísa, observando o movimento da água. Obrigada por me mostrar seu mundo. E o que achou dele? Perguntou Breno, genuinamente interessado na avaliação dela. Bonito, privilegiado, um pouco solitário, talvez. A observação o surpreendeu. Nunca pensara em sua vida como solitária. Estava sempre cercado de pessoas, afinal. Mas talvez ela tivesse captado algo que ele mesmo não percebia conscientemente. Posso visitá-la novamente? Perguntou quando retomaram a viagem. Como Breno, não como o carpinteiro anônimo ou o fazendeiro rico. Apenas como eu mesmo, seja lá quem eu for. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Pode, mas traga menos presentes e mais histórias na próxima vez. Quando finalmente chegaram à pequena casa de madeira, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O contraste entre a mansão que deixaram para trás e a simplicidade daquele lugar era gritante, mas de alguma forma parecia menos importante agora. Até breve, Luísa Ribeiro, despediu-se Breno, permanecendo na caminhonete enquanto ela descia. Até breve, Breno Allens, respondeu ela, antes de caminhar para sua casa. Ambos sabiam que algo havia começado ali, algo frágil e incerto, mas com potencial para transformar suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia prever.
As visitas de Breno à casa de Luísa tornaram-se regulares nas semanas seguintes. Às vezes aparecia com ferramentas, oferecendo-se para fazer pequenos consertos. Um banco quebrado, uma prateleira instável, um vazamento no telhado. Outras vezes vinha apenas para conversar, trazendo um livro que pensava que ela gostaria, ou simplesmente compartilhando histórias de sua semana. Gradualmente, uma rotina se estabeleceu. Nas tardes de domingo, quando o trabalho na fazenda permitia, Breno aparecia na pequena casa da porteira azul. Luísa o recebia com café fresco e, ocasionalmente, um bolo simples que aprendera a fazer com a mãe. Conversavam por horas, às vezes sentados na varanda improvisada, observando o pôr do sol tingir o céu de cores intensas. Havia uma simplicidade naqueles momentos que Breno valorizava acima de qualquer luxo em sua vida anterior. A natureza exata do relacionamento entre eles permanecia indefinida. Mais que amizade, menos que romance declarado. Havia olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Toques acidentais que provocavam uma eletricidade silenciosa. Conversas que se aprofundavam em territórios pessoais raramente compartilhados com outros. Mas nenhum dos dois se apressava, como se tivessem um acordo tácito de que algo tão inesperado merecia tempo para florescer naturalmente. Inevitavelmente, rumores começaram a circular. Em Vale Sereno, uma comunidade pequena onde todos se conheciam, a presença frequente da caminhonete de Breno Allens nas proximidades da casa de Luísa não passou despercebida. Na venda do Sr. Antenor, onde as notícias circulavam tão rapidamente quanto o café fresco, as especulações variavam do romântico ao malicioso. Ouvi dizer que ele vai dar uma fazenda para ela, comentou Dona Zulmira, uma senhora idosa conhecida por seu gosto por fofocas, enquanto esperava o atendente pesar seu açúcar. Uma fazenda? Que nada, rebateu o senhor Juvenal, antigo capataz aposentado de uma propriedade vizinha. O que ele quer a gente sabe muito bem. É o mesmo que todos esses fazendeiros ricos querem das moças simples. Não fale assim, Juvenal, interveio Dona Matilde, professora aposentada e uma das poucas pessoas na vila que realmente conhecia Luísa além das aparências. A menina é séria, trabalhadeira, e dizem que ele também é diferente dos outros fazendeiros. Ajuda muita gente por aí sem alarde. As conversas continuavam, multiplicando-se e transformando-se a cada repetição. Logo, versões distorcidas chegaram aos ouvidos de pessoas que poderiam tornar a situação ainda mais complicada. Na fazenda Horizontes, as visitas dominicais de Breno também não passaram despercebidas. Helena, a governanta que servira a família por décadas, observava com crescente preocupação as mudanças no comportamento do patrão. Ele parecia mais distraído nas reuniões, cancelava compromissos sociais importantes para passar tempo em lugar nenhum, ou assim ele dizia, e mais alarmante, começara a questionar práticas antigas da fazenda que beneficiavam a família em detrimento de trabalhadores e pequenos produtores da região. Numa manhã particularmente tensa, após Breno anunciar que pretendia renegociar contratos com fornecedores locais para garantir preços mais justos, Helena decidiu que era hora de intervir. Encontrou-o no escritório, revisando documentos antigos da fazenda. Com licença, Sr. Breno, começou com a formalidade que sempre mantinha durante o horário de trabalho, mesmo tendo-o conhecido desde criança. Posso falar-lhe em particular? Breno olhou-a por cima dos óculos de leitura, surpreso com o tom sério. Claro, Helena. O que foi? A governanta fechou a porta do escritório antes de continuar. É sobre suas visitas frequentes à vila, senhor. A casa daquela moça. Houve uma pausa carregada de significado. As pessoas estão falando. As pessoas sempre falam, respondeu Breno, retirando os óculos e recostando-se na cadeira. Isso nunca o incomodou antes. Incomoda-me ver seu nome e o da família envolvidos em rumores desnecessários, explicou Helena, mantendo a compostura. Seu pai construiu uma reputação nesta região. Sua mãe, que Deus a tenha, zelava por essa reputação como seu bem mais precioso. E você acha que estou comprometendo isso por envolver-se com alguém que não pertence ao seu mundo, completou Helena direta. Não estou questionando o caráter da moça. Pelo que ouvi, é trabalhadora e honesta,
Mas há diferenças que não podem ser ignoradas, senhor. Há expectativas sobre alguém na sua posição. Breno levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista ampla das terras da fazenda. Por um momento, contemplou a vastidão de suas propriedades, as responsabilidades que herdara, o peso do nome Allens. Sabe o que meu pai me disse pouco antes de partir, Helena? Perguntou sem se virar. Disse que seu maior arrependimento não foram os negócios que deixou de fazer, mas as vezes em que não seguiu seu coração por medo do que os outros pensariam. Virou-se para encarar a governanta. Não estou ignorando minha posição ou minhas responsabilidades. Estou apenas lembrando que, além de um nome e uma fortuna, sou um homem, com direito a escolher o que me faz feliz. Helena suspirou, reconhecendo a determinação no olhar dele, a mesma que vira no pai quando tomava decisões irrevogáveis. Só peço que seja cuidadoso, senhor, não apenas por você, mas por ela também. Relacionamentos assim atraem inveja e maldade, e há pessoas poderosas que não ficariam felizes em vê-lo desviar-se do caminho que consideram apropriado. A advertência pairou no ar, carregada de implicações não ditas. Breno sabia a quem Helena se referia, principalmente a Victor Mendonça, seu primo distante que sempre cobiçara sua posição na administração dos negócios da família e que, recentemente, tornara-se sócio minoritário após uma complexa disputa por herança. Agradeço sua preocupação, Helena, disse, suavizando o tom. Realmente agradeço, mas preciso que confie em mim nisso. A governanta assentiu resignada. Sempre confiei, senhor, desde que era um menino correndo pelos campos. Com um último olhar significativo, retirou-se, deixando Breno com seus pensamentos. As palavras de Helena continuaram a ecoar em sua mente nos dias seguintes. Não por temerem os rumores ou a desaprovação social. Isso nunca o incomodara realmente, mas pela referência velada às pessoas poderosas que poderiam se opor ao seu relacionamento com Luísa. Conhecia bem os jogos de poder nos círculos em que transitava, as alianças estratégicas, os casamentos arranjados não por amor, mas por conveniência empresarial. Até então, conseguira evitar essas armadilhas, mantendo sua vida pessoal separada dos negócios. Mas com Luísa, as linhas começavam a se borrar. Na tarde de domingo seguinte, chegou à casa de Luísa com a mente ainda ocupada por essas preocupações. Encontrou-a no pequeno jardim dos fundos, colhendo ervas para o chá. Vestia um avental simples sobre o vestido e tinha os cabelos presos num lenço colorido. Ao vê-lo, sorriu com aquela simplicidade que sempre o desarmava. Está com cara de quem carrega o mundo nos ombros, comentou ela, aproximando-se para cumprimentá-lo. Problemas na fazenda? Não exatamente, respondeu Breno, seguindo-a para dentro da casa. O aroma de pão recém-assado preenchia o ambiente, misturando-se ao cheiro das ervas frescas que ela acabara de colher. Apenas complicações. Luísa o observou atentamente enquanto preparava o chá. Havia aprendido a ler as expressões dele, a notar quando algo o perturbava além das preocupações cotidianas. Tem a ver conosco? Perguntou diretamente, colocando a chaleira no fogão. Breno hesitou. Não queria sobrecarregá-la com suas preocupações, mas também não queria mentir. A honestidade entre eles havia se tornado um alicerce importante. Parcialmente, admitiu. As pessoas estão falando, tanto na vila quanto na fazenda. Luísa assentiu sem parecer surpresa. Eu sei. Sinto os olhares quando vou à venda, os cochichos que param quando me aproximo. Seu tom era resignado, mas não amargurado. É o preço de viver em um lugar pequeno, onde a vida alheia é o principal entretenimento. Serviu o chá em 2 xícaras desiguais, uma relíquia de família e outra que Breno trouxera de presente semanas antes. O que me preocupa não são os rumores em si, continuou ele aceitando a xícara. São as possíveis consequências. Há pessoas que não ficariam felizes em me ver distanciado dos planos que tem para mim. Que planos seriam esses? Alianças, fusões empresariais seladas com casamentos convenientes. O tipo de coisa que ainda acontece nos círculos em que me movimento, por mais arcaico que pareça. Fez uma pausa, observando o vapor que subia da xícara. Meu primo Victor, em particular, tem interesse em uma associação com a família Monteiro. A filha mais velha, Camila, é advogada corporativa
e herdeira de uma fortuna considerável. Uma união entre nós consolidaria negócios importantes. Luísa absorveu a informação em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas firme. E é isso que você quer? Um casamento de conveniência para consolidar negócios? Claro que não, respondeu Breno incisivo. Nunca quis isso. Mas as pressões existem, as expectativas existem, e quanto mais sério fica, isso entre nós, mais resistência encontrarei. Seus olhares se encontraram sobre a mesa. Era a primeira vez que qualquer um deles reconhecia abertamente que havia algo sério acontecendo. E o quão sério está ficando? Perguntou Luísa, mantendo a voz estável apesar da vulnerabilidade da pergunta. Breno estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Sério o suficiente para me fazer repensar tudo. Minha vida, minhas prioridades, o tipo de homem que quero ser. O momento estava carregado de possibilidades. Ambos sentiam o peso das palavras não ditas, dos sentimentos que cresciam silenciosamente a cada encontro. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, um barulho vindo de fora interrompeu o momento. Vozes alteradas, seguidas por batidas fortes na porta da frente. Luísa levantou-se alarmada. Quem pode ser a esta hora? Breno a seguiu até a porta. Quando a abriram, depararam-se com um pequeno grupo de moradores locais liderados por Juvenal, o ex-capataz que Breno reconheceu da venda. Viemos conversar com a senhorita, anunciou Juvenal, o tom beirando a hostilidade. Seus olhos moveram-se de Luísa para Breno, estreitando-se ao reconhecê-lo. Não sabíamos que tinha visita. O que houve, senhor Juvenal? Perguntou Luísa, mantendo a compostura apesar da tensão evidente. Estamos preocupados, moça, interveio Dona Zulmira, dando um passo à frente. Ouvimos coisas sobre seus terrenos, sobre o que pode acontecer com quem está no caminho de certos projetos. Que projetos? Perguntou Breno confuso. Do que estão falando? Como se não soubesse, retrucou Juvenal desafiador. Seu primo esteve na venda ontem, falando sobre expansão, sobre novas terras para a fazenda, sobre como certas áreas seriam mais valiosas nas mãos certas. Um calafrio percorreu Breno ao compreender o que estava acontecendo. Victor. Claro que seria ele, manipulando, plantando rumores, criando divisões. O que quer que tenham ouvido, disse firmemente, não veio de mim, nem representa minhas intenções. Não tenho planos de expandir a fazenda nesta direção. Então, por que tanto interesse neste pedaço de terra específico? Insistiu Juvenal, apontando para a casa de Luísa. Por que tantas visitas a uma moça sozinha que, por coincidência, tem a única propriedade com acesso direto ao rio principal? As implicações eram claras e ofensivas. Luísa empalideceu, mas manteve-se firme. Agradeço a preocupação de vocês, disse com dignidade, mas posso cuidar de meus próprios interesses e garanto que ninguém está me enganando ou manipulando. Moça, suspirou Dona Matilde, que até então permanecera em silêncio, você não é a primeira nem será a última a acreditar nisso. Homens poderosos têm seus métodos. A situação ameaçava escalar. Mais moradores se aproximavam, atraídos pela comoção. Breno percebeu que qualquer coisa que dissesse naquele momento seria distorcida e usada contra ele. E pior, contra Luísa. Acho melhor eu ir, disse baixinho para ela. Minha presença está complicando as coisas para você. Não, respondeu Luísa firme. Não vou permitir que rumores e insinuações ditem minhas escolhas. Virou-se para enfrentar o grupo. Agradeço a preocupação de todos. Realmente agradeço. Mas esta é minha casa, minha vida. E minhas decisões são apenas minhas. Se não tem mais nada a dizer além de repetir fofocas, peço que respeitem minha privacidade. Havia uma autoridade inesperada em sua voz. A mesma força silenciosa que Breno notara desde o primeiro encontro, agora manifestando-se plenamente. O grupo hesitou, desarmado pela firmeza dela. Um a um começaram a se afastar, murmurando desculpas ou justificativas. Apenas Juvenal permaneceu por mais um momento, olhando diretamente para Breno. Cuidado com o que faz, Allens, advertiu. Nem todo mundo nesta região tem memória curta.
Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, o silêncio entre eles estava carregado de tensão não resolvida. O chá na mesa havia esfriado, esquecido durante o confronto. "Isso é apenas o começo", disse Breno finalmente. "Victor está jogando um jogo sujo, usando você para me atingir, criando desconfiança na comunidade." "Por quê? O que ele ganha com isso?" "Poder. Controle. Se conseguir me desacreditar o suficiente, pode fortalecer sua posição nos negócios da família. E se de alguma forma conseguir fazer você se afastar de mim..." Deixou a frase no ar, mas o significado era claro. "Eu não me afastarei", afirmou Luísa, aproximando-se dele. "Não por rumores, não por pressão externa, a menos que você queira que eu me afaste." A vulnerabilidade em sua voz contradizia a firmeza das palavras. Breno tomou as mãos dela entre as suas. "É a última coisa que quero, mas preciso que entenda no que está se metendo. Este mundo, meu mundo, pode ser impiedoso, e você acabou de ter uma amostra disso." "Eu não sou tão frágil quanto pareço, Breno Allens", respondeu ela, com um leve sorriso. "Sobrevivi a perdas, rejeições, dificuldades que você mal pode imaginar. Alguns rumores maldosos não vão me quebrar." Havia uma força tranquila nela, que o impressionava constantemente. Uma resiliência que não vinha da riqueza ou do poder, mas de algo muito mais fundamental. Caráter, talvez, ou a certeza de quem realmente era, independentemente das circunstâncias externas. "Precisamos ser cuidadosos", advertiu ele. "Victor não vai parar por aqui, e agora que percebeu que pode usar você para me atingir, deixe que venha", interrompeu Luísa. "Não serei um peão no jogo de vocês, nem uma vítima indefesa." Olhou pela janela para o céu que escurecia, anunciando mais chuva. "Já enfrentei tempestades piores." Breno observou-a, sentindo algo poderoso crescer dentro de si. Não apenas desejo ou afeição, mas uma admiração profunda por aquela mulher que enfrentava o mundo com tanta coragem. Naquele momento, soube que não era mais apenas uma curiosidade, uma atração por algo diferente de seu mundo habitual. Era algo muito mais significativo, muito mais transformador. Era amor, em sua forma mais pura e inesperada. A chuva começou a cair novamente, batendo contra o telhado com força crescente. Uma nova tempestade se aproximava, não apenas a que vertia dos céus, mas a que se formava ao redor deles, ameaçando tudo o que começavam a construir juntos. A tempestade que se anunciava naquela tarde de domingo transformou-se numa das piores que Vale Sereno enfrentara em anos. Durante 3 dias, chuvas torrenciais castigaram a região, fazendo o rio transbordar e isolando comunidades inteiras. Estradas ficaram intransitáveis, comunicações foram interrompidas, e a pequena vila transformou-se numa ilha cercada por águas revoltas. Na casa de Porteira Azul, Luísa enfrentava sua própria batalha. O terreno inclinado onde a casa fora construída evitava inundações diretas, mas a força da água ameaçava os pilares que sustentavam a estrutura. Sozinha, trabalhava incansavelmente para reforçar as fundações com sacos de areia improvisados, proteger o galinheiro e manter um canal de escoamento para a água que descia pela encosta. A chuva não era a única tempestade em sua vida. Desde o confronto com os moradores, sentia os olhares desconfiados, ouvia os cochichos quando passava. O conflito expusera a natureza complexa de seu relacionamento com Breno, colocando-a sob escrutínio público. As insinuações de Juvenal, alimentadas pelos rumores espalhados por Victor, criavam uma narrativa que a retratava ora como vítima ingênua, ora como oportunista calculista. Nenhuma das versões era verdadeira, mas isso pouco importava para quem preferia acreditar em histórias sensacionalistas. No terceiro dia de chuva, exausta de lutar sozinha contra os elementos, Luísa foi surpreendida por batidas urgentes em sua porta. Abriu-a para encontrar Breno encharcado, o rosto marcado por preocupação e cansaço. "Consegui chegar por uma estrada secundária", explicou ele entrando. "Quase perdi a caminhonete num trecho alagado, mas valeu o risco. Estava preocupado com você." A sinceridade em sua voz aqueceu Luísa por dentro, apesar do frio e da umidade que os cercavam. "Estou bem", assegurou, embora seu corpo dolorido e suas mãos calejadas contassem outra história. "A casa está resistindo."
Breno examinou o ambiente com olhos experientes, notando os baldes estrategicamente posicionados para coletar goteiras, as tábuas reforçando janelas, os poucos móveis elevados sobre tijolos para protegê-los da umidade. "Você é incrível", comentou com admiração genuína. "Fez tudo isso sozinha?" "Não tive escolha", respondeu ela, com um sorriso cansado. "Não é a primeira vez que enfrento tempestades por conta própria." Havia múltiplos significados naquela frase simples, e Breno captou todos eles. Sem perder tempo, tirou o casaco encharcado e arregaçou as mangas. "Onde posso ajudar?" Durante as horas seguintes, trabalharam lado a lado, reforçando a estrutura da casa, verificando o telhado, criando canais de drenagem mais eficientes. A chuva continuava implacável, mas juntos conseguiam manter a situação sob controle. Quando a noite caiu exaustos, sentaram-se próximos ao fogão a lenha, compartilhando o calor e uma sopa simples que Luísa preparara. "A chuva deve dar uma trégua amanhã", comentou Breno, consultando a previsão meteorológica em seu celular, um dos poucos luxos que trouxera consigo. "Mas os danos na região serão enormes." "Como está a fazenda?" perguntou Luísa, genuinamente preocupada. "A sede está segura, fica numa área elevada, mas perdi parte da plantação de café nas encostas e alguns dos campos baixos estão completamente alagados." Falava sem dramatismo, como quem aceita os caprichos da natureza como parte da vida rural. "Mas não é isso que me preocupa agora." "O que então?" "Você", respondeu ele direto. "Esta casa, por mais que a fortaleçamos, não é segura durante tempestades como esta. O terreno está cedendo em alguns pontos, Luísa. Percebi enquanto trabalhávamos lá fora." A preocupação em sua voz era palpável. "Já passei por piores", insistiu ela, embora soubesse que ele tinha razão. A pequena propriedade, comprada por um preço acessível, justamente por sua localização vulnerável, tornava-se cada vez mais perigosa a cada nova tempestade. "Não quero ser intrometido ou parecer que estou tentando controlar sua vida", continuou Breno, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas preciso oferecer uma alternativa. Por favor, considere vir para a fazenda até que a tempestade passe completamente e possamos avaliar os danos estruturais aqui." Luísa hesitou. A oferta era tentadora, não apenas pela segurança, mas pela oportunidade de estar com ele sem as interrupções constantes e os olhares julgadores da comunidade. No entanto, temia as implicações, as novas fofocas que surgiriam, a aparência de dependência que tal movimento criaria. "As pessoas falarão", disse finalmente. "Dirão que é exatamente o que você planejava desde o início, que me seduziu para depois me levar para sua casa, como um troféu." "Deixe que falem", respondeu Breno, com uma intensidade surpreendente. "Estou cansado de viver limitado pelo que os outros pensam, pelo que esperam de mim. Estou cansado de fingir ser menos do que sinto para acomodar convenções sociais ou expectativas alheias." Fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Não estou oferecendo abrigo a uma donzela indefesa, Luísa. Estou pedindo à mulher que amo que me permita protegê-la, assim como ela me protegeria se a situação fosse inversa." A declaração pairou entre eles, sincera e vulnerável. Era a primeira vez que qualquer um deles usava a palavra amor para definir o que sentiam. Luísa sentiu o coração acelerar, uma mistura de alegria e medo tomando conta de si. "Também te amo", admitiu, finalmente dando voz ao que crescia dentro dela há semanas. "Mas tenho medo, Breno. Medo de perder minha independência, minha identidade. Medo de me tornar apenas a moça pobre que conquistou o fazendeiro rico, como já murmuram por aí." "Nunca permitiria isso", assegurou ele. "Admiro demais sua força, sua autonomia, para querer diminuí-la de qualquer forma. Não quero que seja um acessório em minha vida, Luísa. Quero uma parceira. Alguém que me desafie, que me faça melhor, que construa algo significativo ao meu lado." A sinceridade nas palavras dele era inegável. Após uma pausa reflexiva, Luísa assentiu. "Ficarei na fazenda até que a tempestade passe. Depois, decidiremos os próximos passos juntos, sem pressão." A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, quando a chuva finalmente deu uma trégua, Breno ajudou-a a reunir o essencial: roupas, documentos, algumas lembranças dos pais,
e a transferir as galinhas para uma gaiola improvisada que seria transportada com cuidado. Elas vêm comigo, insistiu Luísa quando ele sugeriu que poderiam buscá-las depois. São minha responsabilidade, meu sustento. Breno não argumentou. Entendia a importância daqueles animais para ela, não apenas como fonte de renda, mas como símbolo de sua independência. A chegada à fazenda Horizontes foi discreta. Breno instruíra Helena a preparar um dos chalés de hóspedes, mais afastado da casa principal, para garantir privacidade a Luísa. A governanta obedecera sem questionar, embora seus olhos revelassem uma mistura de preocupação e resignação. Nas primeiras horas, Luísa sentiu-se deslocada entre o luxo discreto que a cercava. O chalé, embora fosse considerado simples pelos padrões da fazenda, era mais espaçoso e confortável que sua casa inteira. Mas logo percebeu que Breno havia pensado em detalhes para fazê-la sentir-se acolhida. Livros semelhantes aos que tinha em casa, um pequeno espaço nos fundos onde suas galinhas podiam ficar, ervas frescas na cozinha compacta. Enquanto a tempestade continuava lá fora, embora com menos intensidade, uma nova dinâmica se estabelecia entre eles. Breno dividia seu tempo entre as responsabilidades da fazenda, especialmente urgentes durante a crise, e momentos com Luísa. Almoçavam juntos no chalé, conversavam sobre os danos na região, faziam planos para ajudar as famílias mais afetadas. Em nenhum momento, ele a pressionou ou sugeriu uma mudança permanente. Respeitava seu espaço, sua necessidade de processar tudo o que acontecia. 3 dias após sua chegada à fazenda, quando o sol finalmente reapareceu entre nuvens dispersas, Luísa recebeu uma visita inesperada. Dona Matilde, a professora aposentada que sempre a tratara com respeito na vila, apareceu no chalé, trazendo notícias preocupantes. Sua casa, menina, disse sem rodeios. Parte do terreno cedeu durante a noite. A estrutura ainda está de pé, mas os pilares dos fundos, não é seguro voltar para lá. A notícia atingiu Luísa como um golpe físico. Aquela pequena casa representava tudo o que conquistara sozinha, sua independência, seu recomeço após tantas perdas. A possibilidade de perdê-la era devastadora. Precisamos verificar pessoalmente, declarou, determinada. Ver o que pode ser salvo, o que pode ser reconstruído. Breno, que se juntara a elas ao perceber a visita, ofereceu-se para acompanhá-las imediatamente. O trajeto até a casa da Porteira Azul foi lento e difícil. Estradas ainda estavam parcialmente bloqueadas por árvores caídas e detritos, e em alguns trechos precisaram seguir a pé. Quando finalmente chegaram, a visão confirmou os temores de Dona Matilde. O terreno atrás da casa havia deslizado significativamente, deixando os pilares traseiros expostos e instáveis. A estrutura inteira pendia perigosamente, sustentada apenas pelos pilares frontais e algumas árvores que, por sorte, haviam detido parte do deslizamento. Não é seguro entrar, advertiu Breno, analisando a situação com olhos técnicos. A estrutura pode ceder a qualquer momento. Luísa observava a cena com uma mistura de tristeza e resignação. Todos os seus esforços para proteger aquele pequeno pedaço de terra, todas as noites em claro trabalhando para pagar as prestações, todas as melhorias feitas com suas próprias mãos, tudo parecia ter sido em vão. "O que faço agora?", murmurou, mais para si mesma que para os outros. Dona Matilde colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Você recomeça, menina, como já fez antes." Breno permanecia em silêncio, respeitando o momento de luto que Luísa atravessava. Quando finalmente falou, sua voz era gentil, mas decidida. "Há algo que preciso mostrar a vocês", disse. "Se puderem me acompanhar de volta à fazenda." O tom misterioso despertou a curiosidade de ambas as mulheres. De volta à fazenda Horizontes, em vez de retornarem ao chalé, Breno as conduziu por um caminho que Luísa não conhecia, afastando-se da sede principal em direção a uma área mais elevada da propriedade. Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma clareira com vista privilegiada para o vale. No centro da clareira, havia apenas os alicerces de uma construção recente, bases de concreto, algumas vigas de sustentação, o início do que parecia ser uma casa de tamanho médio, nem luxuosa, nem modesta. "O que é isso?", perguntou Luísa confusa.
Um projeto que comecei há algumas semanas, explicou Breno. Queria que fosse uma surpresa, algo para mostrar a você quando estivesse mais avançado. Fez uma pausa, observando a reação dela. É uma casa, Luísa. Nem mansão, nem cabana. Apenas uma casa sólida, segura, com espaço suficiente para viver confortavelmente, mas sem excessos, com vista para o vale e para o nascer do sol, como sei que você aprecia. A implicação do gesto era clara, mas Breno não a pressionou com palavras explícitas. Continuou a explicar os detalhes do projeto, a estrutura planejada para resistir a qualquer tempestade, o espaço nos fundos para um galinheiro adequado, a horta que poderia ser expandida conforme desejasse. Você está construindo isso para mim? Perguntou Luísa finalmente, a voz trêmula com emoções conflitantes. Estou construindo para nós, corrigiu Breno suavemente. Se você quiser. Não como substituto da sua independência, mas como um novo começo que poderíamos compartilhar. Dona Matilde, percebendo a intensidade do momento, afastou-se discretamente, dando-lhes privacidade. Luísa contemplou os alicerces, visualizando mentalmente a casa que poderia existir ali. Não era caridade, compreendeu? Era uma oferta de parceria, de igualdade, apesar das diferenças evidentes de recursos. E se eu disser que preciso de tempo? Perguntou, testando a sinceridade da proposta. Então a construção continua no ritmo atual, sem pressa, respondeu Breno sem hesitação. O chalé permanece à sua disposição pelo tempo que precisar, sem pressão, sem expectativas. Apenas a certeza de que estarei aqui quando estiver pronta, se algum dia estiver. A resposta era exatamente o que Luísa precisava ouvir. Não uma solução imposta, não um resgate, mas um espaço para decidir seu próprio caminho, com o suporte que nunca tivera antes. Nos dias que se seguiram, enquanto a região lentamente se recuperava dos danos da tempestade, Luísa e Breno estabeleceram uma nova rotina. Ela permanecia no chalé, mantendo sua independência, mas participava ativamente dos esforços de ajuda às famílias afetadas. Seu conhecimento sobre ervas medicinais e cuidados básicos de saúde, herdados da mãe enfermeira, tornaram-se valiosos para a comunidade. Aos poucos, os rumores maldosos perderam força diante de evidências concretas. Não era uma mulher interesseira buscando vantagens, como alguns haviam sugerido, mas alguém genuinamente preocupada com o bem-estar coletivo. Não era um fazendeiro manipulador usando seu poder para tomar terras, como outros insinuaram, mas um homem comprometido em usar seus recursos para reconstruir o que a tempestade destruíra. Victor Mendonça, frustrado ao ver seus planos de desacreditar o primo fracassarem, eventualmente recuou, focando suas ambições em outros territórios. As visitas frequentes de Breno ao chalé de Luísa continuaram sendo tema de conversas, mas o tom mudara significativamente. O que antes era malicioso tornara-se quase romântico. A história do fazendeiro e da moça simples, que contra todas as expectativas encontraram algo genuíno um no outro. Numa tarde particularmente agradável, 2 semanas após a grande tempestade, Breno encontrou Luísa na construção da nova casa. Ela havia começado a visitar o local regularmente, às vezes oferecendo sugestões aos trabalhadores, outras vezes apenas observando o progresso. "Tenho algo para você", disse ele entregando-lhe um envelope. Dentro havia documentos oficiais, a escritura do terreno onde a casa estava sendo construída, registrada exclusivamente em nome dela. "Não entendo", disse Luísa confusa. "Por que estaria em meu nome?" "Porque quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre nós, esta terra e esta casa serão suas", explicou Breno. "Não é um presente condicionado a nada, é uma garantia de que sua independência estará sempre protegida." Era um gesto profundamente significativo, não apenas pela segurança material que proporcionava, mas pelo respeito que demonstrava. Breno entendia o que muitos em sua posição jamais compreenderiam, que o verdadeiro amor não busca possuir ou controlar, mas fortalecer e elevar. "Aceito a casa", decidiu Luísa finalmente. "Aceito compartilhá-la com você, não porque preciso, mas porque quero." O sorriso que iluminou o rosto de Breno
valia mais que todas as riquezas da fazenda. Faremos do nosso jeito, continuou ela, sem apagar quem somos individualmente, sem que um se perca no mundo do outro. É tudo o que sempre quis, respondeu ele, tomando suas mãos entre as suas. Uma parceria verdadeira, baseada em quem somos, não no que temos ou representamos. Naquela noite, sob um céu estrelado que sucedia dias de tempestade, Luísa e Breno sentaram-se na varanda do chalé, planejando não apenas uma casa, mas uma vida juntos. Uma vida que transcendia diferenças sociais e expectativas externas, fundamentada no respeito mútuo e na compreensão profunda de que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca esteve nos títulos que carrega ou nas posses que acumula, mas na integridade com que enfrenta os desafios, na coragem de ser autêntica em um mundo que constantemente pressiona pela conformidade. A tempestade havia passado, levando consigo estruturas frágeis e revelando fundações sólidas. O que permanecera, o que realmente importava, era forte o suficiente para suportar qualquer intempérie que o futuro pudesse trazer. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Luísa e Breno tenha tocado seus corações. Para continuar essa experiência emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa sobre amor, superação e autenticidade, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Compartilhem suas opiniões e reflexões nos comentários abaixo. Qual momento desta história mais tocou vocês? Estamos ansiosos para conhecer suas perspectivas.